Olá, bem-vindos ao programa Presença Espírita na Bíblia. Com este programa, nós procuramos mostrar a doutrina espírita através da Bíblia, principalmente para os nossos irmãos católicos, evangélicos e judeus, que são seguidores também da Bíblia, e que por uma questão do passado, principalmente da nossa querida Igreja Católica, o Espiritismo tomou uma fama de ser contra a Bíblia. E ao contrário, nós somos seguidores da Bíblia, somos estudiosos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, dos Evangelhos e das cartas. E entre as cartas, principalmente as de São Paulo, o apóstolo dos gentios, que mais escreveu cartas, num total de 14 cartas, que são instrutivas a respeito da doutrina, da boa nova que Jesus veio trazer para nós. Inclusive, as cartas paulinas, elas são os primeiros textos do Novo Testamento. Foi São Paulo que escreveu os primeiros textos do Novo Testamento. E os evangelhos que vieram depois, eles foram muito frequentemente baseados nesses textos das cartas paulinas. Então, nós espíritas seguimos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. E como eu deixo claro, nós não seguimos os dogmas por serem doutrinas polêmicas, mas seguimos sim a Bíblia. E este programa procura demonstrar exatamente esse lado do Espiritismo, porque nós temos uma doutrina dos espíritos, doutrina que foi codificada por Kardec. Os fenômenos espíritas ou mediúnicos, eles existem desde que o mundo é mundo. Agora, o que o Kardec fez foi estudar esses fenômenos cientificamente, foi o primeiro sábio pesquisador que estudou a mediunidade de um modo científico. Os anteriores, os teólogos, os exegetas, os hermeneutas, nunca eles estudaram a Bíblia e principalmente os fenômenos mediúnicos de um modo científico. Foi Kardec o pioneiro nesse estudo. Por isso se diz muito frequentemente que o primeiro livro de parapsicologia que existe ou existiu no mundo é o livro dos médiuns, que trata exatamente do fenômeno de mediunidade e que foi escrito por Kardec com a orientação dos espíritos da codificação, dos espíritos que, chefiados pelo Espírito de verdade, se comunicaram com Kardec através de médiuns de várias partes do mundo. Então, o estudo mediúnico ele não é baseado em uma pesquisa de um médium ou meia dúzia de médiuns, mas de dezenas de médiuns de vários países. E todos trouxeram uma mensagem idêntica, o que comprova que ela é universal. E vamos à primeira pergunta de um telespectador nosso. Qual foi a visão de Allan Kardec da Bíblia? Allan Kardec, ele fez um estudo pormenorizado da Bíblia e principalmente do Novo Testamento.
e mais especialmente dos evangelhos. E ele interpretou a Bíblia como muitos irmãos nossos hoje fazem, católicos, evangélicos, protestantes e também judeus. Ele interpretou a Bíblia de um modo alegórico, porque a Bíblia está repleta de fenômenos e de fatos que nós não podemos pegar literalmente ao pé da letra, porque nós vamos então entender a Bíblia às avessas, ao contrário do que ela deve ser entendida. Antigamente, eu digo antigamente, na Idade Média e mesmo lá no princípio do cristianismo, os textos bíblicos eram interpretados literalmente, ao pé da letra. Isso fez com que já São Paulo dissesse em Gálatas: não nos prendamos à letra das Escrituras, porque a letra mata, mas ao que está subjacente à letra. Então, nós não podemos pegar a Bíblia, a não ser em casos esporádicos, em alguns textos, nós não podemos interpretá-la literalmente, mas de modo figurado. E foi Kardec que começou esse estudo de interpretação alegórica e não literal. Então, devemos muito a Kardec esse esforço dele, porque ele é pioneiro de ter passado, de ter tido a coragem de interpretar a Bíblia não literalmente. Então, são muitos os fenômenos que nós temos na Bíblia, os feitos por Jesus, pelos apóstolos, e que, se interpretados ao pé da letra, vão nos dar uma ideia de que a Bíblia é um livro sem sustentação racional, filosófica, lógica, científica. E Kardec, então, ele é o pioneiro, porque foi ele o primeiro a começar a estudar a Bíblia de maneira diferente da tradição que existia até o século XIX, ou mais precisamente a partir da segunda metade do século XIX. Então, devemos a ele essa inovação no estudo da Bíblia, de uma maneira científica, sim, mas também de uma maneira alegórica. Isso vem sendo feito por teólogos e exegetas da Igreja Católica e também de uma pequena porcentagem de nossos irmãos protestantes, que são aquelas igrejas mais antigas, protestantes, como a luterana, a presbiteriana, a anglicana, etc., mas também até por uma pequena parte de nossos irmãos evangélicos, que são dessas igrejas novas e que são numerosas e que surgem aí, a cada dia surgem novas. Então, também eles já estão estudando a Bíblia parcialmente de modo alegórico. Porque se a Bíblia for interpretada literalmente, ela se torna uma fábrica de materialistas, de descrentes, de ateus, como infelizmente está acontecendo muito, principalmente no primeiro mundo, aquele mundo mais desenvolvido,
mais avançado, cultural, científica e tecnologicamente falando. A Europa, a América do Norte, o Canadá, os Estados Unidos, que tem hoje um grande número de ateus, infelizmente. E a causa disso são as interpretações literais da Bíblia, que muitas vezes viram até uma espécie de contos da carochinha. E a Bíblia não é isso. A Bíblia é um livro sério, que tem uma mensagem muito importante para nós do mundo espiritual. Uma mensagem que nós dizemos de Deus para nós, mas que, se for interpretada literalmente, ela nos leva para uma situação de descrença, de coisas de criança. Então, Kardec foi o primeiro a passar a estudar a Bíblia de modo científico e de modo alegórico, e não literal, como até então era feito. E hoje isso está acontecendo, como eu mostrei, tanto na Igreja Católica, de um modo geral, mas também parcialmente entre nossos irmãos protestantes e evangélicos. E todos, enfim, um dia vão interpretá-la dessa maneira, científica, filosófica e alegórica. Mas estamos chegando ao final, você pode ver aí na tela o nosso e-mail para você entrar em contato conosco e trazendo as suas perguntas para nós abordarmos aqui com muito prazer. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós. Dentro de poucos instantes voltaremos.